Bem, bom dia, pessoal. Estou aqui hoje para conhecer vocês. Estou vendo várias câmeras aqui fechadas, mas assim, fiquem super à vontade. Sei como é assistir aula online, porque assim como vocês, eu também sou aluna. E às vezes, confesso, viu, Robson, que eu estou fazendo alguns cursos no fim de semana, cursos sobre voz, técnica vocal, e eu sou mãe de 2 crianças, né? Então, um menininho de 6 anos, uma menininha de 10, mas que de vez em quando precisa da minha assistência. Aí a aula é tipo de 9 da manhã até 1 da tarde, aí pega meu horário do almoço, aí eu levo o computador para a cozinha e fico ali ligada, tentando participar, mas essa vida online proporcionou muita coisa pra gente, boa e ruim também, né, em alguns aspectos. Robson falou para mim que ele já conversou com vocês sobre, já introduziu, né, essa questão do belo, a questão do teatro, da beleza do teatro, de como surgiu tudo isso. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje, um pouquinho, primeiro eu queria perguntar a vocês, o que é belo para vocês, numa perspectiva independente de perspectiva, não só a questão estética, mas o que é você, o que faz você escutar algo e dizer que aquilo é belo. Então, para mim, por exemplo, o que me faz escutar uma canção ou ler um poema ou ver algo e considerar ele belo. Eu considero belo, na minha perspectiva, tudo aquilo que fala muito comigo, entende? Mas, historicamente, a poesia, por exemplo, ela tem uma estrutura, né? A canção, ela tem uma estrutura, mas, bem lá atrás, a semelhança existe, na verdade, entre letra e poesia. A gente tem costume de dizer assim, nossa, essa letra de música é uma poesia, não é verdade? Que coisa linda, porque parece que na poesia, quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em algo mais rebuscado, algo mais que foi muito mais bem feito do que qualquer uma outra letra. Enfim, mas a música e a poesia, a canção e a poesia, elas andam de mãos dadas. Mas, historicamente, isso teve um período onde isso foi dividido e onde o que era poesia virou poesia e o que era canção virou canção. E, numa opinião minha, eu acho que as duas caminham muito bem de mãos dadas. Quando você vai pensar em, de repente, escrever uma canção, primeiro você, geralmente, né, alguns compositores que eu conheço, primeiro escrevem as melodias e depois escrevem primeiro fala instrumental e depois escreve a letra, mas o normal em composições escritas primeiro a pessoa faz a linha poética, né, e depois ele entra nessa questão melódica, mas enfim. Então você já deve ter percebido, então, essa semelhança entre letra de música e de poema, certo? Só que essa proximidade não é assim, não é só coincidência. E detalhe, a composição em versos, por exemplo, ela nem sempre foi chamada de poesia, ela nem sempre foi chamada de poema, muito menos de letra de música, certo? Existia um período na Idade Média, na região da França, se eu não me engano, no sul da França, em Provença, enfim, em períodos próximos do século XIX, século XVII, por aí, né? Surgiu um movimento artístico chamado trovadorismo. Esse movimento, né? A gente que estuda literatura sabe que a literatura ela teve vários movimentos, né? E na música, né? Nessa questão de poemas, enfim, surgiu alguns movimentos. E esse é o trovadorismo, que ele se espalhou, na verdade, por toda a Europa. Então, imagine, né? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, um cara, ele lança uma música hoje, tipo, em questão de horas, ele tem não sei quantos views, né? Views, curtidas, enfim, eu não sou muito boa de tecnologia, nunca sei o nome que se dá. Mas ele tem muitas curtidas, muitas visualizações. Eu estava escutando um podcast hoje de um cantor, e ele disse que, quando ele lançou a última música dele agora, que ele lançou, ele disse que menos de 2 horas ele tinha mais de 2 milhões de visualizações. Gente, isso é muita coisa, sabe? Então, imagine, só que naquela época, para as coisas caminharem, era bem mais difícil. Não é assim, o trovadorismo começou aí, bum, estourou nas redes sociais, até porque não tinha, né? Mas ia passando, né? A questão de tradição ia passando. Enfim,
Então, muitos intelectuais, né, das cortes europeias, eles compunham versos, né, para declamar, muitas vezes, um amor por uma mulher perfeita, né, pela perfeição de beleza que ele considerava. Ou seja, a mulher, na verdade, era um ser quase que intocável. Ou então, para falar dessa beleza, o que é que ele fazia? Ele fazia os poemas e alguém ou ele mesmo tocava um instrumento para acompanhar aquele poema. Então é como se fosse um fundo musical, né? Então naquela época, ou melhor, ou então, também tem um detalhe, eles também faziam poemas para satirizar, para, como você falou, a questão do teatro, né? Era para as pessoas rirem e tal, ou realmente para falar mal, né, de alguém, como a gente tem hoje, por exemplo, os stand-ups comedy, né? O pessoal fala, mas não é poema, obviamente, mas o pessoal fala para satirizar. Então, esses poemas também eram feitos nessa intenção, para satirizar, para achar engraçado alguém que caiu, ou um rei, que, enfim, para falar mal, digamos assim, muitas vezes, né? Das pessoas. Porém, naquela época, os compositores, as composições eram chamadas de trovas. Por isso, esse nome trovadorismo, né? Vamos entender aí. E eles sempre acompanhados, como eu falei, por instrumentos musicais, que de acordo com o tema, olha que interessante, eles recebiam classificações de cantigas, né? Que poderiam ser chamadas de cantigas líricas, temas amorosos, né? Cantigas satíricas, temas críticos. Então, dependendo do tema, o cara que estava acompanhando, ele ia também dando essa dinâmica. Olha a questão da dinâmica musical, né? Então, se era algo triste, geralmente ele colocava lá um acordezinho menor e ia tocando. Se era algo muito alegre, já aquela música mais... Se era algo engraçado, ele também fazia acompanhamento, né, através desse instrumento. Então, sendo assim, todas as composições, elas deveriam ser como o canto, né? Digamos assim, deveria ser prática e deveria ser fácil também de ser compreendida, e também tinha muita rima. Então, tinha rima, tinha métrica, tinha cadência, tinha ritmo e tinha a introdução dos instrumentos. Então, as trovas, né, eram basicamente isso. Só que aí no século XV, período, numa outra parte da história, chamado humanismo. O que aconteceu? O poema ele foi separado da música, entende? Então vamos fazer assim: poema é poema, música é música. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber, de uma certa forma, que o poema ele poderia ser, sim, declamado, mas sem a canção, né? Mas como só uma pausa, né? A gente sempre retorna para essas coisas, e hoje é muito comum as pessoas declamarem com fundo musical, né? Então, assim, a história é muito impressionante. A história, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Isso é algo bem interessante. Então, o poema foi separado da música. Isso pelo fato, por quê? Porque os membros do palácio, naquela época, eles passaram a se dedicar à leitura individual e a somente usar os poemas para declamação sem música. Então, com isso, o termo trovador passa a ser utilizado apenas e somente para aqueles que faziam, né, o uso de recursos técnicos. Ou seja, o poema começou a ter para ser poema, ele tinha que ter uma estrutura. Ok? Então, para ser considerado um poema nesse período do humanismo, ele tinha que ter uma estrutura. Então, a canção virou canção e poema virou poema. Tinha que ter alguns padrões técnicos, a questão da construção, da composição. Então, aí que surgiu o termo poeta. Então, quem era o poeta? Aquele que conseguia escrever uma poesia com uma certa estrutura. Eu não vou entrar aqui e nem citar aqui alguns poemas mais antigos, mas se a gente pesquisar, às vezes os poemas eles seguiam uma questão, uma métrica, uma pequena rima. E hoje não, a gente tem muitos poetas contemporâneos. Tem um cara chamado Salomão, esqueci o sobrenome dele, Salomão alguma coisa. Mas depois eu mando para vocês o nome dele. Ele é um poeta contemporâneo, as poesias dele são muito próximas da gente, do dia a dia, né? E não necessariamente
necessariamente tem que ter, tem rima, tem essa métricazinha toda certinho. A última palavra não precisa necessariamente rimar com a penúltima, né? Que é a questão das regras do poema. Acredito que Robson talvez fale um pouquinho mais para frente com vocês, ou eu mesmo em outra aula. Mas não necessariamente tem que ter essa estrutura. Mas era considerado poeta, nesse período, quem conseguia construir a música com aqueles, ou melhor, a poesia com aqueles parâmetros. Aí sim virou poesia. Então não é difícil ainda provar ou mostrar todo o parentesco, né? Entre letra de música e de poema. Geralmente uma letra de uma canção, ela agrega muito assim, ela nos leva a mentalizar, né? Nos leva a ver, a enxergar. Então a função da música e também do poema é de alcançar pessoas. Então, de repente, a gente é alcançado por determinado poema, determinada canção, eu acredito que ele consegue trazer uma transformação ou algo pra gente. Então, por exemplo, você escuta estava eu assistindo as Olimpíadas. Eu não curto muito, não curto funk, não é uma música que eu escuto. Mas quando eu vi a Rebeca, acho que é Rebeca Andrade o nome dela, lá nas Olimpíadas, naquele tapete, e quando apareceu a música Baile de Favela, gente, eu me senti representada. Por mais que eu não curta o estilo musical, eu me senti representada, porque tinha alguém ali falando, mostrando a beleza do meu país de forma musical, né? Talvez não de forma poética, mas de forma musical. Ela estava me representando, né? Então, essa questão da representatividade é algo muito interessante. É algo que a gente vê muito quando a gente lê. Então, por isso que eu digo que, às vezes, a beleza, ela tá mais projetada naquilo que você consegue enxergar como belo do que o outro considera como belo. Eu posso não considerar belo o funk. Eu posso não considerar belo a música lírica. Eu posso não considerar belo a ópera. Mas, para alguém, aquilo é belo. Então, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Como diz um ditado. Eu trouxe aqui para vocês um poema sobre Chico Buarque. Chico Buarque é um cantor. Eu considero ele poeta, ele não se considera poeta. Ele fala assim, que letra de música não pretende ser nada além de uma letra de música. Não faço questão de ser chamado de poeta, mas ele é um poeta maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de escutar Chico Buarque de Holanda, ele fez parte assim, da história da música, principalmente em períodos como a ditadura. Ele compôs bastante junto com Caetano Veloso, com Gilberto Gil. Vale a pena você escutar. E eu trouxe aqui esse senhor, muito bonitinho, que é o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, ele era um camarada que ele fazia letras, e o Tom Jobim, que era o parceiro dele, musical em algumas coisas, ele fazia a melodia. Então ficava uma coisa muito bonita. E essa música, o nome dela é desse poema, primeiro era um poema, chamava Eu Sei Que Vou Te Amar. A gente consegue observar que em alguns lugares há uma rima, né? O uso da última letra aqui, o R aqui, amar, será, amar, vida. Só que depois ela perde um pouquinho dessa estrutura poética que a gente imagina, de rima, de tudo certinho. Então, essa música fala, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar, em cada despedida vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Então, essa métricazinha aqui de cada palavrinha no seu lugar certo. Aí ele colocou, e cada verso meu será para te dizer que sempre vou te amar. Olha o será rimando com amar, né? Por toda a minha vida. Aí a última parte fala, eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viola do teu por toda a minha vida. Então, se a gente observar, ele não tem uma métricazinha de vida ou do final do R, não, mas ele ele tem uma beleza, ele fala do amor, e quando se fala do amor, consequentemente a gente já acha tudo muito bonito, tudo muito belo quando se trata do amor, né? Então o que eu quero, assim, deixar para vocês é isso, que nem sempre o belo é aquilo que a gente considera, né? O belo pode ser o que o outro considera, você pode não achar belo
determinadas estruturas musicais, mas para o outro aquilo tem importância muito grande. Como eu fui bombardeada por baile de favela, né? E ver aquela representatividade. Então, para mim, aquilo se tornou belo naquele momento. É interessante isso, né? Aquilo se tornou belo. Eu entendi a beleza daquilo na vida daquela menina. Eu falei, cara, essa música tem uma representatividade muito grande, porque ela não tá falando do baile de favela, ela não tá falando em si daquele momento, ela está falando de pessoas, eu às vezes considero assim, de um gueto, né, de um povo, parece que é um povo diferente do que a gente está acostumado de ver. Outras pessoas falam assim, nossa, que povo estranho, mas para eles aquilo ali é maravilhoso, né? Então, o que eu queria deixar aqui para vocês é exatamente isso, que a gente consiga enxergar no outro essa beleza, que a gente consiga enxergar em músicas, em canções, que às vezes a gente considera aquilo feio, aquilo chato, mas se a gente entender o que está por trás daquilo, você começa a perceber outras coisas. Eu só quero dar um último exemplo aqui, uma música que a gente canta muito, né? Agora eu era herói e o meu cavalo já só falava inglês, né? A música chama João e Maria, que é de Chico Buarque. Você canta, cara, você acha que é um romance, gente? Que música bonitinha, né? E você era a princesa que eu quis coroar. Tararara. É uma música linda, mas ela não tá falando de um romance. Ela tá falando da época da ditadura. Olha que interessante. Porque naquela época, os caras eles não poderiam compor algo que fosse muito aberto, porque tudo era subversão, tudo estava contra o governo, tudo era comunismo e tal. Então eles não tinham liberdade composicional. Então eles faziam músicas que não mesclava, mas ocultava o que eles realmente queriam dizer, mas eles diziam de coisa falando do belo, do bonito, de um casal, mas a verdade estava falando realmente desse contrito da ditadura, enfim. Em outra oportunidade a gente pode até trabalhar algumas canções mais antigas que falam sobre isso. Mas é isso, então o que eu quero deixar para vocês é exatamente isso. Observem as coisas, tentem ver beleza nas coisas, mesmo naquilo que você diz assim, nossa, que negócio estranho, mas com certeza vai ter algo de belo e de produtivo passar pra gente.